E valendo. Boa tarde a todos, todas e todes. Essa é a mesa redonda número 5 do COMA, a mesa Arte, Tecnologia, Redes e Circulação. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, todas e todes. Cada um dos palestrantes tem 10 minutos para cada comunicação e ao final a gente vai ter 30 minutos para um debate e perguntas. Eu gostaria de pedir para que quem tenham perguntas, escrevam no chat, que eu vou organizar elas, e depois a gente pode passar essas perguntas. Então, como eu disse, cada um tem 10 minutos, e eu vou informar quando estiver acabando, né? Quando tiver em 5 minutos eu informo. Tudo bem? A gente vai ter, então, a apresentação da Mari Moura, Mitese, presença tangível e virtual em performance artística mediada pelo digital. Mari Moura, você tem a palavra. Ok, aí você me avisa quando estiver passando os 10 minutos. Pode deixar. Ok, então vou começar, certo? Minha apresentação. Como já foi dito, o nome do tema do meu trabalho é a presença tangível e virtual em performance artística mediada pelo digital. Esse tema faz parte da minha pesquisa de doutorado, né, que eu faço na linha de arte e tecnologia, sob a orientação do professor Antenor Ferreira, né? E, por enquanto, aí eu já estou indo para a parte final, estou na parte da escrita final da tese, né? E hoje ela tem como nome a Entre Presença, Variações sobre o Corpo em Performances Mediada por Dispositivos Conectados em live streams, né? Então, o objetivo da pesquisa eu trabalho com a pesquisa performativa como modo de pesquisar, né? E eu trabalho com a criação de performances e deixando esses vestígios e gerar essa reflexão desses vestígios. Então, é criar a performance e refletir sobre os vestígios deixados, vestígios do ponto de vista material, mas também de sensações geradas em meu corpo, né? E aí, algumas das noções que eu trabalho é a intercorporeidade, que vem da fenomenologia de Merleau-Ponty, e a intercorporeidade é o sentir com o outro. Então, como que nessas performances eu sinto com o outro e eu trago o outro para partilharmos esse momento de vida junto, né? E esse sentir com o outro mediado pelo digital. Então, eu sempre estou com o dispositivo digital como espaço de mediação, né? Uma outra noção que eu trabalho é o corpo estesiológico, que também vem da fenomenologia de Merleau-Ponty, que é o corpo que se sente e move. E, portanto, se ele sente e move, o sensível é tratado como inteligível. E o inteligível, no ponto de vista de que eu tenho intencionalidade no meu fazer, né? Do ponto de vista da criação, as minhas performances eu trabalho como elemento central a invenção como tecnologia ancestral, né? E o meu modo de criar, o meu modo de inventar performance, meu estilo, ele traz a colagem, o arrastão e a incorporação para essa atitude do criar. Então, eu devoro outras performances e crio novas performances, né? E aí, fazendo esse apanhado central, né, do que é e como está localizada a minha pesquisa, eu vou partir para falar mais especificamente do tema desse momento, né? Minha tese é o Ministério dos Territórios Sensíveis. Os Ministérios dos Territórios Sensíveis é uma criação minha, né? 27 de agosto de 2019, eu estava participando do projeto Territórios Sensíveis, é um projeto coordenado pela professora Valmeri, no Rio de Janeiro, e eles estavam trabalhando com ocupações, visitas e na Baía de Guanabara, né? E aí, dessa experiência, uma delas eu não consegui ir, por 2019, a passagem muito cara e tudo mais, Rock in Rio ali acontecendo, e aí eu não conseguia ir, e aí eu andando pelas ruas de Brasília, né, nesse ato de não conseguir ir, e como é que eu poderia estar trabalhando dentro dessa imersão artística lá
Baía de Guanabara, e como é que eu poderia ir? Então, eu criei esse ministério. E esse ministério, ao mesmo tempo que eu criei, eu também me empossei ministra. Então, eu criei o Ministério dos Territórios Sensíveis e, no mesmo ato, eu me empossei ministra. E, a partir desse momento, eu comecei essa série de performances como ministra dos Territórios Sensíveis e dentro dessa composição de trabalhar o virtual como espaço de aproximação, cuja distância da minha presença corporal eu não podendo estar, eu posso estar indo pelo virtual, né? E aí foram 3, a Baía de Guanabara teve 3 residências artísticas, uma na Zona Z10, outra na ação na Ilha de Paquetá e outra na ação na Galeria Z42. E aí eu vou mostrar aqui para vocês como foi que eu fiz essa minha participação como ministra dos Territórios Sensíveis nessas 3 residências, né? E aí o Ministério dos Territórios Sensíveis começa com essa criação, e essa criação eu também me autoimposto, e quando eu faço essa criação e me autoimposto, eu transformei o meu Instagram no diário oficial das redes sociais. Então, tudo que eu faço como ministra, eu publico lá. Então, ele passa a ser esse diário oficial, e eu trago esse modo de fazer burocrático para pensar como eu posso estar criando, gerindo esse ministério, como eu posso ser ministra da pasta, né? Além disso, eu trabalho com empossamento de assessores. E dentro desse empossamento de assessores, um dos assessores que eu empossei foi o Silvino, aí, que na época a gente estava cursando uma disciplina junto, e eu empossei para ele criar placas e adesivos do Ministério, né? E aí também eu tenho uma vestimenta, quando eu me coloco como ministra, eu uso de uma vestimenta e as minhas performances, todas elas estão colocadas dentro dessa vestimenta. E a minha atitude 5 como ministra é minutos, justamente Mari. criar deslocamentos. Oi? Tem 5 Desculpa. minutos, tá, Tá querida? certo. Deslocamentos como essa ministra, né? E aí, como deslocamento, eu também trago a instalação do gabinete. Então, essa é a performance Outro Lugar, que foi a performance que eu fiz de ocupação dentro dessas residências artísticas do Ministério dos Territórios Sensíveis. Essa primeira ação foi na Zona Z10, e eu fui unicamente mediada por esse dispositivo digital, por meio de e eu encontrava a população por meio de uma conversa no Instagram, né? Então, eu abria isso em 2019, quando o live não era uma coisa nem que se realizava, né? E aqui é o meu assessor, que eu empossei ele por conversa no WhatsApp, né? E aí ele me conduzia lá para visitar e falar com as pessoas. E a pergunta central que ativava a minha performance dentro dessa proximidade com o outro era: que outro lugar você queria que existisse? Então, era a partir disso que desenvolvia-se uma conversa, né? E aí eu ouvia os moradores da cidade, certo? Aqui eu e o meu assessor, e, ao mesmo tempo que eu estou mediada pelo digital, visitando as pessoas da ilha da Zona Z10, eu também estou abrindo uma conversa no Instagram, e outras pessoas podem estar partilhando dessa nossa experiência de vida junto, entre os moradores, o meu assessor e essas pessoas que estão nessa presença virtual junto comigo. E aí, essa é a segunda realização, um outro lugar, a ação na Ilha de Paquetá, e essa eu fui presencialmente mesmo, mas toda a conversa que a gente gera é uma conversa digital, e aí a gente já tinha os adesivos do Ministério, e também eu fazia conexões pelo Instagram, ou publicava meus vídeos de tudo que eu realizei lá. E aí aqui são os meus assessores também, empossados. Nessa ação aqui, eu imposto e o assessor me leva para conhecer alguém da ilha e eu conversar com alguém desta ilha, né? Então, aqui eu estou conversando, eu sempre tenho esse caderninho que eu tomo nota das conversas, né? As notas das conversas pode ser uma palavra, pode ser um risco, pode ser ou pode nem, eu posso nem escrever nada nesse caderno, mas esse caderno é o que representa esse tomar nota. E o tomar nota não necessariamente é gerado um símbolo, né? E aí, aqui são 2 moradores da ilha que eu estou conversando, e aí essa é a terceira ação dentro das residências, que foi na Galeria Z42, e que eu instalei o gabinete mesmo do Ministério dos Territórios Sensíveis. Então, aqui
a instalação do gabinete com toda essa composição visual mesmo. E aí, nessa ação, eu além de conversar com as pessoas que estavam visitando o espaço da galeria, e aí eu visito, apresento os projetos da pasta do Ministério dos Territórios Sensíveis, eu também abro uma live para comunicar essa instalação desse gabinete e dizer o que é que eu estava fazendo ali como ministra. Então, foram essas 3 ações que eu realizei, certo? Dentro dessa performance, um outro lugar, e nessas 3 residências artísticas. E aí, com isso, eu finalizo minha apresentação e me coloco à disposição para conversarmos mais sobre. Obrigada. Maravilhosa, Moura. A gente ainda Obrigada. tem alguns minutinhos. Incrível trabalho. É bem interessante que a gente já faz também uma conexão com a próxima apresentação, que também tem todo esse contexto sobre o digital, né? E quais são as estratégias que os artistas utilizam, né? Então, eu vou chamar o Renato Medeiros Cordeiro. Você pode abrir a sua apresentação, Renato. A apresentação chama-se Rotas Pandêmicas Conectadas, Modos Emergentes de Circulação e Acesso às Artes Visuais. Pode se apresentar, a palavra é sua. Oi. Deixa eu só falar, a gente está às 2h19, né? Então, 2h20 você tem até 2h30. E eu aviso quando tiver 5 minutos. Tudo bem? Tá, mas deixa eu conseguir pelo menos antes aqui iniciar a apresentação. Claro. Vamos ver. Foi? Me avisa aí. Sim, foi sim. Vou colocar em modo... Isso, se quiser colocar em modo maior. Ainda tá aparecendo a borda, Renato. Acho que é aqui. Agora foi? Tranquilo. Bom, 2h20, você tem até 2h30 e eu te aviso com 5 minutos. Tá bom. Bom, boa tarde a todo mundo. Eu me chamo Renato Medeiros, sou doutorando aqui do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da UNB. Tá todo mundo me ouvindo bem? Acho que sim, né? Sim. Eu sou orientado pela professora doutora Daniela Garrossini, e esse trabalho ele descreve algumas reações, né, de alguns atores do campo das artes visuais diante da crise de Covid-19, numa tentativa assim, de traçar perfis que acabaram se tornando recorrentes, né, no contexto da pandemia de Covid-19. E muito grato de ter sido antecedido pela Mari. Mari, inclusive, saudades, inclusive quero ser assessor do seu ministério, porque eu acho que fala um pouco sobre isso, né? Quando ela traz essa ideia das lives já desde antes da pandemia, né? Um pouco antes da pandemia ser declarada, de como isso se modificou em tão poucos meses, né? O meu trabalho fala um pouco sobre isso. A pesquisa se deu a partir de uma coleta de dados realizada entre março e setembro de 2020, em alguns artigos científicos que foram publicados também ao longo de 2020, e eu busquei em canais de comunicação de instituições do setor cultural, alguns veículos de imprensa também que reportaram justamente os efeitos da crise no setor cultural, né, no circuito expositivo, no mercado de arte, entre outros espaços de circulação, né, das artes visuais. E toda essa reflexão ela começa a partir justamente dessas mudanças abruptas, né, que foram impulsionadas pela pandemia, que levou grande parte aí do mundo a repensar, né, as práticas digitais, ou até mesmo a criar, né, ou aderir a alguma prática digital da maneira mais urgente possível naquele momento, né. Esse foi o caso das artes visuais, do campo das artes visuais, né, que foi, inclusive, um dos primeiros a suspender suas atividades presenciais. E enfim, mais do que... Foi urgente, né, encontrar alternativas digitais para continuar presente aí nas dinâmicas sociais, nas dinâmicas socioculturais, né. Então, de uma hora para outra, foi preciso
pensar o digital como uma propriedade transversal da criação artística, né? Mesmo quando essa criação ela não seria originalmente nascida digital. Então, nessa pesquisa, acabou se tornando inevitável reconhecer essa ruptura, né? A ruptura que a pandemia de Covid-19 marcou no século XXI, já. E o meu esforço aqui é o de verificar possíveis transformações nos modos de acesso e de circulação de trabalhos artísticos por meio da internet, e também observar como essas mudanças impactaram, né, o circuito institucionalizado da arte contemporânea. Então, a partir dessa coleta de dados, foi possível identificar pelo menos 4 reações imediatas assim, à crise, né? E eu busquei traçar esses perfis. Deixa eu passar aqui. Ih, menino, não quer passar? Quer passar. A primeira delas diz respeito justamente à formação de redes de apoio a artistas e também a de mais trabalhadores do setor criativo. A pesquisa, o texto, ele tem mais exemplos, tá? Mas para otimizar aqui a apresentação, eu só vou apresentar alguns deles. Então, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, eu apresento o Instituto Solar dos Abacaxis, né, que organizou um projeto para nossos vizinhos de sonhos, né, para ajudar artistas e profissionais criativos a se sustentarem durante a crise, né. Eles fizeram uma campanha de doações no PayPal. O Instituto compôs um fundo emergencial colaborativo e convidou 8 artistas, com a ideia de imaginar novas configurações, né, para um mundo melhor. As doações elas foram convertidas em microprêmios aos artistas que participaram da iniciativa, para ajudar a mitigar um pouco aí os efeitos da crise, né? E mais do que nunca foi necessário avançar justamente na procura por modelos de financiamento diferenciados, né? Praticar modelos mais experimentais até, tentando chegar numa resposta mais rápida, porque, enfim, o contexto, ele exigia isso, né? Renato, Oi. 5 minutos. Tá bom. Um segundo perfil traçado, ele diz respeito justamente a... Deixa eu passar aqui. Justamente... esse aqui foi um outro projeto também, o dos 300 desenhos, também faz parte disso, não vai dar tempo de explicar. Um segundo perfil traçado, ele diz respeito à digitalização do campo da arte por meio da simulação, né, ou da semelhança a esses aos modos usuais do circuito artístico, né, dos circuitos artísticos. O que acaba afetando tanto os artistas como as instituições, também o público, né? Esse é um modelo de digitalização que busca despertar justamente a familiaridade com os processos que geralmente ocorrem presencialmente, né? E isso acaba deixando muitas vezes de introduzir outras formas de relação entre o público e as criações artísticas, né? E aqui eu trouxe justamente um exemplo das ruas. Um projeto de Lambe que tem lá em Maceió, chamado A Coisa Ficou Preta, que precisou se adaptar ao isolamento social, eles faziam intervenções nas ruas, e para se adaptar ao isolamento, eles passaram a fazer colagens virtuais no Instagram, né, simulando justamente a estética que era vista nas ruas. Então, para isso, eles usaram mock-ups, como esse aqui, de pôsteres que estavam colados na parede, justamente buscando reproduzir, né, estabelecer uma relação mais próxima possível das experiências das ruas. O terceiro perfil remete justamente ao uso da Covid-19 como tema, ou o assunto, né, da produção artística, e aí o que demonstrava a urgência em criar ou mostrar a arte que refletia o agora, né, o agora daquele momento. Mesmo que, enfim, paralelamente, né, fosse necessário lidar também com as questões referentes à saúde mental, à saúde física e financeira dos próprios artistas e tudo mais. Então, apesar de todas essas questões, buscou-se ainda, para alguns artistas, né, tentar refletir a arte do agora, meio que uma corrida contra o tempo, né, um pouco difícil, uma situação difícil, né, que se colocava. E na Espanha, um exemplo que eu trago aqui foi o do Covid Art Museum, né? Lá a gente sabe que
A Espanha foi um dos primeiros países, né, que foi bastante afetado no início da pandemia, e esse museu ele se auto-intitulou como o primeiro museu de arte nascido durante a quarentena de Covid-19. Né? Ele está ativo desde março de 2020, e o objetivo dele era compor um memorial de trabalhos artísticos criados durante o confinamento. Aqui no Brasil também tivemos um exemplo mais ou menos parecido, o Museu do Isolamento, né, que teve também o objetivo de oferecer um espaço de visibilidade a artistas que estavam produzindo, né, em diferentes contextos de isolamento, e posteriormente houve uma proposta de curadoria para meio que tentar segmentar temas dentro desse experimento. E, por último, estão aqueles que entenderam a pandemia como não uma oportunidade, mas assim, que começaram a enxergar as brechas, né, para novos arranjos, para repensar os processos de cultura e propor novos arranjos de circulação e acesso, né? Além de outros modelos de negócios em arte também, do financiamento de projetos artísticos, né, o que acabou aí também favorecendo as NFTs, que ganharam amplitude, né, principalmente neste ano. E aí eu cito aqui o projeto Quarentine, que propôs um experimento coletivo para idealizar um outro modelo econômico, né, para as artes visuais, baseado na cooperação, principalmente, entre os envolvidos, e na distribuição horizontal das receitas, né, cerca de 45 artistas foram incentivados a produzir e a colocar à venda seus trabalhos, produzidos durante a quarentena, sob diferentes contextos de isolamento, também artistas que estavam em níveis diferentes de carreira, né, em momentos diferentes de suas carreiras, artistas iniciantes, com artistas que já estão aí no cenário há muito mais tempo, e todos esses trabalhos eles foram vendidos pelo mesmo valor de R$ 5.000, e as receitas foram divididas igualmente entre quem estava participando, né? Então, de certa forma, já comprometendo a lógica usual do mercado de arte, né? E aí, como eu falei, assim, justamente nesse momento também, nesse contexto de pandemia, foi que se amplificou o interesse pelas NFTs, que já surge também como uma alternativa que está se tornando bastante viável, né? Principalmente para artistas que trabalham com arte digital, com arte e tecnologia há mais tempo, né? O que eu quero chamar a atenção nesse projeto, nesse estudo, já encerrando, é sobre a emergência, né, desses projetos artísticos, dessas criações artísticas que não nasceram para serem digitais e elas precisaram ser digitalizadas e inauguraram aí novas formas de exibição, novas maneiras, né, de circulação e também de viabilidade financeira, econômica, né? Então, chacoalhou um pouco os circuitos artísticos e isso se deu de uma forma muito abrupta. Então, foi interessante observar como tudo isso aconteceu em tão poucos meses, né? E eu acho que foi um momento ímpar, né, que merecia um registro. Então, assim eu encerro a minha apresentação. Espero não ter passado do tempo. Estou disponível aí para a nossa discussão. Muito obrigada. Obrigada, Renato. É muito interessante porque a conversa ela tá encadeada. A Thaís Cochino vai falar justamente sobre as NFTs, então a coisa vai, né, ganhando um corpo. Vai ser muito legal depois dos 30 minutos para a gente conversar. Thaís, nesse momento você pode colocar a sua apresentação, a apresentação da Thaís Fernandes Cochino. Chama-se, o artigo chama-se Criptoarte, Aqui e Agora, um relato de uma artista mulher racializada do sul global. Thaís, são 2h32, então você tem até 2h43. Dois. Tá bom, querida? A palavra está contigo. Obrigada. Vocês estão vendo a apresentação? Sim, Sim? Tá tudo Beleza. certo. Boa tarde a todos. Eu gostaria primeiro de agradecer a equipe de organização do COMA, meus colegas que trabalharam muito, né, para que a gente pudesse ter esse evento. Também agradecer hoje a presença aqui dos meus companheiros de mesa, Iane, Mari, Renato e a Marta também, pela mediação. Começa essa fala, intitulada Criptoarte, Aqui e Agora, um relato de uma artista mulher racializada do sul global,
me apresentando para localizar o ponto de onde eu falo. Eu me chamo Thaís Cochino, nasci e cresci aqui em Brasília, tenho ascendência japonesa, sou artista, pesquisadora, curadora e lésbica. Sou mestranda aqui no programa de Artes Visuais da UNB, na linha de Deslocamentos e Espacialidades, com orientação da professora doutora Luísa Gunter. A minha prática se dá ao redor do desenho e eu pesquiso principalmente suas características de abarcar a imprecisão, o erro e a impermanência, a constante mudança através da qual podemos criar novos significados. Eu exploro o desenho em diferentes superfícies e mídias e agora venho explorando cada vez mais o digital. Com essa breve apresentação, reconheço-me enquanto uma mulher cisgênero, asiática brasileira e artista. Perante isso, entendo também a importância de registrar meu relato dentro de uma institucionalidade que a academia nos permite. Eu me pergunto quantas outras mulheres racializadas e artistas como eu tiveram e ainda têm as suas vivências excluídas e apagadas pelo sistema. E isso reforça ainda mais a minha vontade de, como coloca a Grada Quilomba, tornar-me sujeita, de contar a minha própria narrativa. Agora, antes de começar o relato da minha vivência, eu vou só explicar um pouquinho sobre o que é a criptoarte para a gente ficar na mesma página, assim, né? E não tem como falar... E a criptoarte, ela é a arte comercializada através dos NFTs. E não tem como falar de NFT sem falar da tecnologia blockchain, que é o sistema que possibilita o surgimento dos NFTs. A blockchain é uma rede descentralizada de registro e armazenamento de dados. Os dados são organizados em blocos que se conectam entre si através do hash, que é um tipo de código criptografado, formando assim uma corrente de blocos. À medida que os blocos são aprovados pelo mecanismo de consenso e adicionados, todos os pontos da rede, as máquinas que rodam a blockchain, são atualizadas e contêm a informação da blockchain completa. As informações registradas na blockchain são todas públicas e imutáveis. Por suas características, a blockchain possibilita a escassez digital e provê uma segurança para se realizar transações de ativos digitais peer-to-peer, de ponto a ponto, sem intermediários. NFT é a sigla para Non-Fungible Token, e em português, token não fungível. Ambos esses termos vêm da economia. Token é um ativo que representa um bem ou um valor financeiro. Não fungível é a característica que é aplicada a ativos que são únicos, ou seja, não podem ser trocados por outro ativo de mesmo valor. Os NFTs são códigos registrados na blockchain, tornando-se ativos digitais que contêm metadados. No caso da criptoarte, os metadados fazem referência ao endereço de onde o arquivo da obra está hospedado, título, tiragem, descrição ou propriedades, e quem criou. Podem ter variações desses metadados. Esses ativos e suas transações são feitas através do uso de contratos inteligentes, que são softwares que operam na blockchain, um tipo de protocolo de transação que permite a automatização das operações e facilitam, por exemplo, a existência dos royalties, que é uma porcentagem que o artista recebe automaticamente nas vendas do mercado secundário. O NFT também nos possibilita ver a provenância, o histórico de vendas da obra, com registro dos valores, datas, por quem passou e quem é atualmente é proprietário. A transparência, a descentralização e a automatização nos permitem pensar muitas possibilidades de novas formas de organização que sejam menos hierárquicas, que possibilitem uma distribuição mais igualitária e horizontal entre seus membros. Mas esse papo, ele vai render uma outra apresentação. Desculpa, moça, em 5 minutos, tá? Beleza. A minha entrada nesse universo da criptoarte se dá no final de fevereiro de 2001, quando eu fui convidada para participar da equipe do Hic et Nunc. Hic et Nunc, em latim, significa aqui e agora. O Hic et Nunc teve seu lançamento oficial no dia 1º de março e é um laboratório de experimentos na blockchain Tezos. É um aplicativo descentralizado
que permite usuários criarem ou mintarem, como a gente diz, e gerenciar seus NFTs ou objetos, como a gente chama os NFTs na plataforma. Ela foi programada pelo Rafael Lima, que é um cientista social e programador aqui de Brasília, que vem trabalhando em conjunto com o Coxa, que também é aqui de Brasília, artista visual e game designer. Riquetinum, que é uma plataforma mais acessível financeiramente e mais sustentável nas questões ecológicas, devido à blockchain em que opera. As suas taxas também são mínimas. Desde seu lançamento, o Riquetinum, que teve um crescimento orgânico, já conta com mais de 25 mil usuários e já foram feitas mais de 1 milhão de transações. E nessa semana a gente está comemorando o marco de mais de 500 mil objetos mintados. A plataforma possibilitou a entrada de diversos artistas do sul global, muitos brasileiros, a gente tem uma comunidade forte lá, no mercado da criptoarte. E hoje conta com uma comunidade global participativa de artistas de diferentes práticas, vivências e idiomas. Dentro desse universo, a minha prática artística foi sobre o projeto Jardim, que eu entendo como uma rede que se desdobra em obras. Ele começa com a simulação Jardim, Kare Sansui Garden, inspirada na prática de construção de jardins japoneses, e parte para outras obras, como o registro da minha prática em NFT, uma colagem a partir dos jardins que eu recebo, de diferentes pessoas do mundo. Também agora na exposição do Coma, eu propus a Galeria Jardins de Fuga, então que quem quiser contribuir também com o seu jardim, pode enviar. E no meu texto do mestrado. Ao adentrar no universo da criptoarte, é notável a presença majoritária de homens, brancos, héteros e principalmente do norte global. Assim, em março, junto com a Meli Maia, a gente começa o coletivo Diverse NFT Art, que a nossa proposta é de ampliar vozes de artistas mulheres, não binárias, LGBTQIA+, e ou racializados que trabalham com NFT. Nós já realizamos algumas ações, como o Object for Object, no qual a gente propôs que artistas realizassem trocas, colocando seus NFTs de forma gratuita, para que as pessoas pudessem coletar, né, comprar NFTs sem a barreira monetária. Foi um dos primeiros eventos que ocorreu no Twitter relacionado ao NFT, utilizando apenas a hashtag. Depois dessa primeira edição, a gente já viu muitos outros eventos, principalmente no Riquetinum, que acontecendo dessa forma. E esse tipo de ação promove trocas e conexões entre artistas. E agora a gente está fazendo esse projeto que se chama Prisma, que é um experimento em curadoria descentralizada, na qual a gente fez a primeira curadoria a partir de um banco de dados, convidamos a segunda curadora convidou a terceira, e assim por diante. Esse ano nós vamos realizar 6 exposições, e nós já temos 4 lançadas. A Prism, que foi a primeira edição, Fogo Fato, com a curadoria da Mariana Destro, Crash, com a curadoria de Mariana Nagem, e Mamazônia, com a curadoria de Masha Calogero. Além da gente selecionar as obras para essas exposições, a gente também compra os trabalhos como uma forma de retornar dinheiro a essa comunidade que a gente deseja promover. Além disso, também participei da organização, júri e fui mentora da residência Tibum, organizada por mim, Coxa e Mariana Destro, na qual a gente pôde desenvolver um pensamento crítico com os residentes, né, que no final acabaram saindo 4 projetos com artistas brasileiros e chilenos. E, assim, enfim. Depois de apresentar esses projetos e ações nas quais eu estava envolvida, eu gostaria de deixar também alguns questionamentos e pensamentos que me atravessam. Os NFTs existem, a blockchain é uma tecnologia que se promete ao futuro. Então, como queremos utilizar essa tecnologia / ferramenta? E também como podemos utilizar as ferramentas que já temos? Como compartilhar essas estratégias e conhecimentos? É possível gerar mudanças através do digital? Como fazer isso? Por ser uma novidade,
ou seja, a famosa terra de ninguém, né? Esse mundo do NFT, como podemos construir práticas e relações que não sejam iguais às práticas do mercado físico de arte? E a minha esperança é que, enquanto artistas e pesquisadores, possamos estar presentes e ativos nesse espaço para assim podermos confabular, imaginar, experimentar e propor usos e soluções que nos levem ao maior acesso à arte e à distribuição de renda e o poder mais horizontalizado. Essa tecnologia existe e está aí. É a promessa do que vai vir a ser a internet, chamada a próxima Web 3.0. Não adianta ignorar, ela não vai desaparecer. Aprendemos da pior maneira que o negacionismo pode ser fatal. Aqui e agora eu vejo uma possibilidade da gente agir. Preciso encerrar, Thaís. Encerrei. Yay! Na hora, Desculpa. tudo bem. É muito legal. A gente vai ter os 30 minutos, a gente pode conversar. Todo mundo que tiver perguntas, por favor, escreva no chat também, que aí eu posso ir organizando. Iane, a gente passou a Iane para o final, então eu passo a palavra para a Iane, deixa eu só fazer a apresentação. Deslocamentos sonoros, situação de escuta em devaneio, Iane Luna. São 14h44. Sou péssima de matemática. 14h54. Tá bom, querida? Ok, Tá muito aparecendo a obrigada. apresentação aí? Tá Tá aparecendo, Caio. Obrigada, Caio, Dá também. uma ampliaçãozinha que ele tá com a borda. Bom, eu já vou começando, gente. Meu nome é Iane Luna. Boa tarde, obrigada por estarem aqui, por me convidarem, por organizarem esse evento e por falarem também. Eu terminei meu doutorado, né, em arte e tecnologia no ano passado. Fui orientada por Antenor Ferreira. E, bom, vamos lá. É pelo deslocamento que descobrimos o mundo. Deslocamentos estes que se apresentam como um convite. Nessas afetações, experimentamos o desconhecido, o ambiente que nos envolve e do qual por vezes nos libertamos. A imaginação em Bachelard se refere a uma faculdade criativa, em oposição a uma mera reprodução da percepção. A imaginação é alimentada pelo devaneio, que em Bachelard se refere a uma atividade de maravilhamento diante do mundo. A escuta, como função poética da audição, nos coloca o convite para esses deslocamentos sonoros, a operar aberturas de sentido e método. Aí pode passar, Caio. Não toca ainda o vídeo, deixa eu falar um pouquinho. Em 2017, desenvolvi trabalhos que se referiam a uma atenção sobre o predomínio da visão como sentido e da visualidade como sistema de pensamento nos nossos processos poéticos, epistemológicos e imaginativos. O olhar, o gaze em inglês, em sua característica insistente, estava para mim saturado e meu interesse por outros sentidos e suas nuances invisíveis me faziam imaginar uma espécie qualquer de término. Aí pode dar play no vídeo, por favor, Caio. Depois do olhar foi um vídeo captado por Caio Sato, obrigada, Caio, durante a exposição coletiva ocupatória na Galeria da CAL, Casa de Cultura da América Latina, em maio de 2018. Nele, um objeto identificado como um olho em grande escala é manipulado dentro e fora de um prédio no setor comercial sul, em Brasília, DF. O vídeo cria um evento de despedida, um acontecimento que estabelece um antes e um depois, uma espécie de rompimento.
Pode passar, Caio, por favor. Não era mais que um ruído, é uma instalação sonora itinerante a ser desfrutada na errância de uma caminhada individual. O áudio é reproduzido infinitamente nos fones de ouvido que saem de dentro de uma pochete a circular entre as pessoas ao ar livre. O trabalho é uma colagem sonora digital de material coletado na rua, em casa e na internet. O fone estabelece um laço de pertencimento entre quem passa e quem recebe a pochete, ritualizando esse saber sonoro que percorre distâncias e se faz perceber em deslocamento. Pode passar, Caio. Em Forest Walk, de 1991, o primeiro trabalho de caminhada sonora da artista canadense Janet Cardiff, um áudio site-specific é tocado num fone de ouvido. A voz 5 gravada... minutos, Iane, desculpa. 5 minutos. Beleza, eu já tô encaminhando. A voz gravada de Cardiff surge em momentos entremeados de sons do ambiente e das ações de seu corpo, como passos, pausas e respiração. A voz dá instruções específicas de direção e aponta elementos e detalhes da paisagem, referenciando o local por meio de descrições físicas entrelaçadas a uma narrativa não linear, como um fluxo de consciência. Pode passar, Caio. Em The City of Forking Paths, enquanto caminhamos, seguimos o áudio e o vídeo numa tela, que descreve uma trajetória gravada anteriormente nos mesmos locais. Essa repetição sobreposta opera um deslocamento na percepção do espaço-tempo, que recobre seus aspectos de devaneio, no entrecruzar ficcional. A artista escreve, início de citação: onde estão as ouvintes? Estão andando comigo e andando com meus passos, para que se tornem parte de mim de certa forma. Mas é como se você estivesse em minha memória. Você está escutando minhas memórias, mas elas se tornam o presente para você. É uma tecelagem de tempo realmente complexa. Fim de citação. O espaço desenvolve assim uma espécie de arquitetura interior invisível que se associa ao local, preenchendo de sentido, tornando um lugar. É com o corpo todo que caminhamos no som, reencontrando o ambiente e nos sensibilizando pelos invólucros do mundo. Pode passar, Caio. La Serra é uma instalação sonora que remete a uma espécie de selva elétrica. 200 metros de cabos pretos estão dispostos em arcos, caindo de estruturas de metal fixadas no teto da galeria. Por meio de fones de ouvido especiais, criados pela artista, consegue-se perceber os sons que circulam na estrutura desses cabos. A relação com o meio ambiente se estabelece no trabalho de Cristina Kubisch como elemento inseparável de uma curiosidade estética intrinsecamente conectada à tecnologia e aos aparatos técnicos científicos típicos da contemporaneidade. Pode passar, Caio. Em Electrical Walks, dispositivos tecnológicos cotidianos, criadores de campos de energia que permanecem escondidos de nossa percepção audível, são revertidos em instrumentos sonoros, emitindo texturas rítmicas. Sistemas de luz, sistemas de comunicação sem fio, sistemas de radar, GPS, dispositivos de segurança anti-roubo, câmeras de vigilância, antenas, caixas eletrônicos, publicidade em neon, elevadores, redes de meios de transporte, eletrodomésticos, telefones celulares, computadores, entre outros, são fontes sonoras em potencial. A poética de Kubisch expande o espaço da cidade por meio da percepção de um mapa sonoro de outro tipo, inaudível e misterioso, ainda que constantemente presente. Pode passar, Caio. Pode ligar o vídeo. Um minuto, esse vídeo tem som, é para o som ser Tem executado, som, certo? tem som. Tá. Eu vou desligar o meu microfone. Deixa eu só corrigir aqui então o negócio. Eu já estou terminando, gente.
Aí, o último slide tem os meus contatos, só se você puder passar, Caio. Pessoal, estou aí disponibilizando o meu e-mail, meu site. Eu estou sempre aberta para qualquer mensagem que vocês quiserem mandar, a gente troca uma ideia também. Muito obrigada, termino por aqui. Obrigada, Yane. A gente finaliza então as falas, temos 30 minutos para dialogar entre a gente. O Guilherme pediu a palavra, então pode fazer sua pergunta, Guilherme. Obrigado, Marta. Parabéns a todos que apresentaram nessa mesa. Assim, muito interessante ver também a possibilidade que o Coma traz para a gente conhecer as linhas de pesquisa, né, não só de alunos que estão agora no programa, mas também de alunos recém-egressos. É muito bom ver que o Renato, né, a Yane também, e assim, fico muito feliz. A minha pergunta Perdão, apareceu o seu nome aqui. A minha pergunta é para Mari Moura, assim, que trabalho incrível, delicioso, achei interessantíssimo o projeto e, enfim, parabéns por ter, e obrigado, né, por ter compartilhado com a gente esse projeto. Acho que a minha pergunta, ela é direcionada a Mari, mas eu acho que ela tangencia também um pouco a fala do Renato, né? Eu acho que também, se o Renato sinta-se à vontade também para comentar depois. Mari, você no começo dessa fala, você comentou sobre esses conceitos operatórios do Merleau-Ponty que você usa, né, essas noções que você utiliza, e pelo que eu entendi, o seu trabalho ele foi realizado em 2019, e como você mesmo comentou, fazia lives antes da live se tornar algo presente nas nossas vidas, né? Então, a minha pergunta é se no texto da tese que você está terminando, obviamente você começou o doutorado antes de uma pandemia, e você está terminando depois, enfim, ainda no momento em que a gente está, depois a gente ter passado 2020, agora em 2021, eu queria saber se no seu texto, não só o texto do Coma, mas no texto da sua tese, você aborda em algum momento e problematiza essas noções do Merleau-Ponty a partir dessa presença virtual exponencializada, né, com as lives. Então, em 2019, as lives não eram parte da nossa vivência, não eram parte da nossa produção de conhecimento em arte, né, aqui já trazendo para o nosso campo. Então, eu queria saber se você em algum momento considera essa mudança exponencial, essa transformação, de fato, a partir do isolamento social que nos obrigou a produzir conhecimento, a se comunicar. Enfim, o exemplo é esse evento aqui também, né? Então, os eventos acadêmicos, os eventos artísticos, eles têm acontecido virtualmente. Então, se você considera essa virtualidade pós-pandêmica. E, obviamente, o Renato deu uma pista, talvez, do processo, porque ele trata de de obras, né? Eu acho que na fala dele ele já deixa claro, assim, são obras que inicialmente não eram pensadas para serem digitalizadas e virtualizadas, mas acabaram sendo, né? Então, obviamente, eu também convido o Renato a considerar, enfim, a tecer considerações sobre esse assunto. Obrigado, gente. Obrigado. Ok? Posso começar? Eu não vou lhe responder, eu vou conversar com você, certo, Guilherme? Longe de mim querer responder, né? Mas o que sua questão me faz refletir, né? Muito mais sobre isso do que uma tentativa de uma resposta certa, né? Eu considero a virtualidade e o corpo virtual, independente da pandemia. E eu considero, e eu trago isso como experiência estética de criação, né? Então, para mim, a live, a presença dessa experiência virtual, ela já existia antes da pandemia, não é? Ela só acelerou. E aí o que eu acho que é mais forte ainda é porque ela tornou-se a nossa única forma de encontro. E aí eu acho que isso foi que afetou muito a gente e que impactou muito a nossa relação. Só um minuto que eu quero botar para gravar. Quando eu falo, eu consigo me expressar mais às vezes do que quando eu
vivo, né? Então, é muito mais, Guilherme, eu acho que a gente está tratando muito mais da forma como essa presença virtual e tornar-se a nossa experiência junto unicamente pela presença virtual impactou do que pela existência, porque já existia antes, e eu a uso como experiência estética, né? Então, não passa a ser mais a única forma que eu tinha de me encontrar com o meu outro, que eu nem chamo espectador, porque a gente não trata de um espaço de expectação, mas é um espaço de experiência junto, né? Quando eu trabalho com a performance, eu trabalho com a espaço de experiência junto. Aquele outro que eu vou encontrar para viver uma experiência comigo. Então, para mim, o corpo virtual, a virtualidade, inclusive esse termo corpo virtual vem de Merleau-Ponty, e a intercorporeidade eu trazer justamente o sentir com o outro por meio do digital, e esse sentir com o outro é o que nós estamos fazendo aqui, não é? Enquanto eu falo, vocês veem onde eu estou, vocês têm sensações, inclusive daqui de onde eu estou, está muito quente, aqui é Natal, certo? Aí, quando eu digo isso para vocês, eu estou criando sensações corpóreas em vocês por meio da minha presença física aqui, e a nossa experiência de troca entre o virtual, e virtual aqui é considerado questão de tempo e não de ausência física, não é? Nós estamos fisicamente nos comunicando. Fisicamente, eu gero sensações físicas em vocês, vocês geram sensações físicas em mim. Então, eu trato nesse campo da virtualidade. Virtualidade é uma questão de tempo. E aí a gente tem os vestígios que faz com que, e as nossas próprias experiências de mundo, e esse nosso comunicar-se um com o outro, por isso que é intercorpóreo, né? Não é mais só da minha experiência, mas é dessa nossa experiência junto, de que eu consigo provocar sensações. Então, eu trago as noções de Merleau-Ponty para me fazer movimentar-se dentro desse campo virtual, mas não como é como se fosse o que me provoca quando ele fala de intercorporeidade, e como que essa provocação da noção intercorpórea, corpo estesiológico, intersensorialidade, e inclusive a palavra, o termo corpo virtual, que já está em Merleau-Ponty desde a sua primeira publicação mais conhecida, né, Fenomenologia da Percepção, então ele já traz lá essa reflexão sobre o corpo virtual, não é uma coisa que é novo, né? Então ele já traz, né? E aí você vai ter Pierre Levy, que vai trabalhar o virtual também dentro da tecnologia. Então, não é novo o virtual existe aí, gente. A única coisa que diferencia é o virtual digital. Aí sim, nós estamos falando de um virtual digital que realmente nos impactou pela pandemia, porque foi a única maneira de estarmos juntos. Inclusive em relação à criação artística, né? A única maneira de estar junto, de aproximar com o outro, aquele outro para quem eu faço arte e com quem eu quero me comunicar, virou essa forma, mas já existia, né? E para mim eu sempre a tratei como experiência estética, é tanto que eu trago ela para discutir isso, né? Então, para mim, Guilherme, assim, não é que eu trate isso como uma coisa que modificou nossa forma de vida, mas ela já me modificava e me impulsionava a criar, né? Eu não entro nessa camada de discutir, porque realmente, inclusive, eu sou uma das artistas que eu não criei arte durante a pandemia. Eu não criei, porque para mim eu precisava da presença tangível e da presença virtual. Minhas criações elas só acontecem porque eu estou nesse entre, e por isso que eu chamo entre presença, e não única presença, ou única forma. Pronto, eu não sei se eu, se eu consegui movimentar a sua Perfeito, questão. muito obrigado. Foi uma provocação também, você devolveu. Obrigado, querida. Pronto, espero que tenha provocado mais ainda. É muito mais provocado. E aí é isso, assim, mas eu marco isso, assim, foi uma escolha minha, inclusive não fazer criações durante a pandemia, porque para mim e para minha experiência performática não fazia sentido. Eu vou fazer um comentário também. Interessante isso que você falou, Mari, no finalzinho. Achei muito curioso o fato de você não ter, você ter optado por não ter criado nada artístico nesse período. Logo você, que eu acompanho desde o início, desde que você entrou no programa, e é engraçado. Eu acho que o trabalho que eu tive que estabelecer, a pandemia, ela me deixou assim, num lugar de muita dúvida, sabe? Porque eu fazia uma pesquisa sobre circulação, modos de circulação e acesso de arte digital, principalmente arte já nascida digital,
E eu acho que o trabalho da Mari é um tipo de trabalho que se encaixa nisso, porque ele nasce digital, eu estava sempre ali na proposta, eu acompanho desde o início o trabalho dela, e eu entendo que trabalhos como o dela eram trabalhos que se encaixavam na minha pesquisa. E de uma hora para outra, abruptamente, tudo mudou muito rápido, e aí eu me vi nessa situação, assim, tá, e agora o cenário é outro, e é outro de uma forma muito abrupta, o que está acontecendo aqui? Então, foi aí que a pesquisa, e esse texto ele é bem esmiuçado na tese, em determinado momento há essa ruptura muito bem demarcada no texto da tese, já está lá, como uma ruptura mesmo, assim, uma mudança muito grande de postura sobre os temas, porque enquanto temos Mari, que para ela já vivia as lives de uma forma muito natural, assim, que fazia parte do processo dela, né, para outros artistas que não, talvez nem passasse pela cabeça que precisaria digitalizar seus processos, nos mais diversos processos, né? E tudo precisou ser digitalizado de uma forma muito rápida, muito abrupta. Então, enquanto ela não produziu nada, outros artistas que não produziam nada de maneira digital precisaram, né, passaram a se envolver muito mais. E então surgiram esses exemplos assim que eu trouxe, entre muitos outros, né, da necessidade de se criar novas estruturas, né? Eu acho que a gente foi muito bem, assim, de uma forma muito positiva, né? É isso que eu quero dizer? Eu não sei. De estar nessa mesa, de construir essa mesa junto com Mari e junto com Yane também, que faz tempo que a gente não se vê, e com a Thaís Cochilo, que eu não conheço, inclusive agradeço a vocês todos, né, pela mesa e a organização, não tinha feito isso antes por causa do tempo, mas agora eu estou aproveitando para fazer. Vou aproveitar também a fala de Renata e agradecer, gente, eu fui bem impulsionada assim, obrigada mesmo. Não, porque a gente chega muito afobado, né? Em 10 minutos, aí a gente já... 10 minutos. Pois é, então agradeço, porque eu acho que foi brilhante assim, a composição da mesa, por ter sido antecedido por Mari, e depois a fala da Thaís, que eu acho que complementa muito bem, assim, a gente está conseguindo aqui entrar nisso tudo, porque é um pouco disso que ela falou também no final, a Thaís, sobre o que a gente vai fazer com essa nova tecnologia que está aí, né? E, de certa forma, ela já está sendo... já tem muita gente falando sobre como ela pode ser cooptada pelo mercado, pelas estruturas mercadológicas usuais, né? Então, a gente entra nesse desafio, é uma coisa nova, como a gente vai lidar com essa coisa nova, né? E assim, essa ruptura da pandemia, essa chacoalhada que deu no cenário, inaugurou realmente novos terrenos, assim, que são terrenos que estão em disputa, são espaços que passam a estar em disputas, né, disputas por poder, e todas essas coisas que a gente já conhece, que fazem parte aí do campo das artes, da arte contemporânea. Então, acho que isso, assim, pessoalmente, particularmente na pesquisa, mudou muito os posicionamentos, né? Inclusive o próprio objeto, que eu passei a enxergar muito mais esses artistas e essa produção artística que não acontecia, que não nascia digitalmente, mas que passaram a ser digitalizadas de N formas. E é sobre isso. Muito obrigada, Renato. Queria me desculpar, aquela desculpa, porque ser mediadora, a gente precisa cortar as pessoas, me desculpem, mas é isso, né? A gente tem que fazer isso. Que bom que vocês estão usando esse tempo também para agradecer e, enfim, fazer outras considerações. Eu queria colocar mais uma camada nessa conversa, enfim... para mim é muito cara a conversa sobre o caráter político da produção artística, porque a pandemia, ou enfim, essa nova experiência, ela não é só uma experiência artística, você acabou de falar isso, né, Renato? Existe todo um sistema de saber poder que está imbricado nesse lugar. E é aí que me interessa. Eu acho muito interessante a pesquisa da Cochilo, nesse sentido de trazer uma outra possibilidade que é um pouco, para mim, assim, um pouco nebulosa, né? Que a gente não consegue ter certeza do né? Como que encaixa isso nesse lugar? O que eu posso fazer com isso?
enfim, para mim ainda é um pouco, né, assim, nuvem, assim, eu ainda não entendo ele por completo, os NFTs, mas acho muito interessante a colocação da Cochino no sentido de que parece que a coisa repete, né? Parece que o sistema de saber poder, aonde estão, esse lugar de poder, ele continua sendo exercido pelos mesmos personagens. E qual seria, então, esse movimento dos corpos, né? Como seria esses movimentos? Eu acho que esse que é o grande desafio para a gente pensar a produção artística como e que a Marivalda também faz isso, né? Assim, eu não posso ir para essa residência, eu não tenho condições, então eu vou criar um lugar para mim. É Isso é Mari, viu? De maravilhoso. Marinalva. Oh, desculpa, Ela é Mari. Marinalva, mas eu gosto que chame de Mari. Mari. Pode chamar só de Mari. Mari, perdão. A Mari faz, é isso, né? Tipo assim, eu não posso, então eu vou me colocar, eu vou inventar, eu vou criar esse lugar para mim. É um poder que a gente se dá também. Então, assim, esse caráter político era mais ou menos isso que eu queria instigar em vocês para essa mais uma camada para a conversa. Agradeço muito, gente, poder falar com vocês. As pesquisas estão incríveis, eu estou doida para ler todos. Podem falar quem quiser, eu também não direcionei para ninguém. Acho que eu vou emendando um pouco com isso que o Renato falou por último, né? Que ele falou, são novos espaços em disputa, mas os poderes que existiam antes permanecem, né? Então, realmente tem que ser algo consciente, essas ações que a gente vai tomando para que essa tecnologia não seja cooptada, né? Porque também, como se dá o desenvolvimento da blockchain, né? Que eu acabei não falando muito das criptomoedas e tudo mais, é essa ideia de um dinheiro que não está numa instituição centralizada, como o Banco Central, o governo e o Estado, né? Então, daí a gente já vê essa possibilidade muito clara de ser simplesmente um desdobramento do neoliberalismo, né? Agora se apropriando das redes, né? Tornando a internet mais ainda um produto. Então, eu acho que é como a gente diz, né? Tipo, para você não ser racista, você tem que ser antirracista. Então, para a gente conseguir trabalhar nessa mudança, a gente tem que estar trabalhando ativamente nessa mudança, né? E aproveitar que, tudo bem, esses poderes existem, eles estão aí, mas esse espaço é novo. Então, eu acredito que ainda é possível, né? Agora, nesse momento, vamos ver como as coisas vão se desdobrando, né? Porque também eu acho que é muito do lugar onde eu tô e dessa comunidade que eu participo que tem mais essa ideia, né? Porque se a gente for mais para as outras plataformas que estão em outras blockchains, com outros valores, a gente já vê uma cooptação muito maior do mercado e menos essa organização entre artistas, né? Tipo, artistas querendo se organizar para sustentar as suas próprias produções. O que mais me chama atenção, Thaís, nesse modelo dos NFTs, para mim é uma coisa também um pouco bastante nebulosa. Eu confesso que eu estou na mesma situação da Marta ainda, mas tentando destrinchar mais para finalizar, para conseguir finalizar a tese, porque eu acho que não tem como finalizar essa tese, eu estou acabando ainda esse ano, sem mencionar um pouco, né, sem mencionar pelo menos as NFTs. Mas o que mais me chama a atenção é como esse modelo ele reproduz a questão da exclusividade, né? Porque ele coloca, ele torna a obra única, né? Como é a estrutura que a gente tem nos modelos presenciais, os modelos clássicos do sistema de arte, né? Então, é uma forma artificial de escassez, de certa forma. E isso, para mim, ainda é muito questionável. Assim. É como se o universo digital, todo esse universo que não precisaria ser de escassez, né, por causa da reprodutibilidade das imagens e tudo mais, estivesse buscando, tentando encontrar essas alternativas e conseguindo encontrar essas formas de artificialmente tornar essas obras escassas, né? Torná-las únicas, torná-las concentradas na mão
de uma pessoa na mão de um dono só, né? De uma dona. Isso para mim é que é o mais preocupante, assim, porque no digital, da maneira como a internet necessariamente não precisaria ser assim. Não precisaria, e eu acho que desde os anos 90 era muito mais fluido, assim, quando também era um campo nebuloso, a web, a internet, era mais simples de ter acesso, de fazer a coisa circular, a arte em si, né? A web art, a net art, era mais participativo, e de fato, de lá para cá vem se tornando cada vez mais também um objeto artístico, como é no presencial. Então, para mim, já é uma forma sabe, de se espelhar no modelo, que é o modelo de poder, no modelo usual. Eu também quero entrar aí nessa conversa dessa questão do caráter político, né, Marta? Assim, as minhas ações performáticas, elas são totalmente políticas, né? Assim, eu me coloco politicamente, né? E eu trato, sim, da invasão de espaço. Eu acho que todas nós aqui, acho que a Thaís também, quando ela fala, quando ela entra nessa discussão de quem é ela, como ela ocupa esse espaço, e, sobretudo, ela se coloca sempre quem eu sou e como eu estou ocupando esse espaço, né? A gente está invadindo um espaço que, às vezes, não era nem para a gente, né? Então, eu trato sempre, quando eu entrei com essa questão como é que eu vou chegar lá? E o que eu tenho para, né? Então, eu invado o espaço digital, lives que não eram para isso que eu faço, né? Eu faço uma invasão, assim como a performance por natureza, ela invade publicamente, né? Ela é uma invasão pública, ela não pede licença para participar. Então, a minha ação, inclusive, nenhuma das minhas lives são anunciadas, né? Eu não digo que vou fazer uma live naquele dia, não sei o quê. Então, eu invadia, e assim, eu tenho até um print antes da pandemia e depois da pandemia, quantas lives eu tinha na minha timeline, né? Quando eu invadia, era só eu invadindo, era só eu lá numa live, né? E pós-pandemia, eu faço um print, tem pelo menos umas 10 lives acontecendo, principalmente nos primeiros dias da pandemia, né, que a gente, principalmente artista, também é muito carente. Nós somos carentes de ter o outro, então todo mundo participou de alguma live. Então, a gente queria, e além de querer estar, né, fisicamente, publicamente, a gente queria aparecer. Então, depois pandemia era live, gente, era uma vergonha, porque eu chegava lá, entrava numa live e tinha uma pessoa, só o artista, ou alguém fazendo alguma coisa, uma comida. Então, eu trabalho muito nessa ideia da invasão, né, e ocupação desse espaço digital, e eu acho que é isso que a gente está falando aqui, não é, Renato? Quando o Renato coloca aí como que ele vai tratar, e eu acho que a Thaís, quando ela diz que coloca, né, e eu acho que o NFT não é para todos, é para alguns, porque, inclusive, você tem que ter um poder aquisitivo para entrar ali. Não é para todos, nem todo mundo vai conseguir botar suas obras ali, vai tornar o seu meme único, porque não é, a gente, inclusive, tem que refletir sobre, não é mais só para a arte, né? Você vai ter diferentes coisas sendo vendidas ali, dentro dessa moeda, né? E não era para nós estamos invadindo, é uma invasão. A gente também quer, e aí? E também eu acho que aí onde a gente corre o risco é que não pode ser para todos também, ou não pode ser a única coisa. O que às vezes me choca é que parece, quando se cria, parece que aquilo é a única coisa que vai ser agora e todo mundo tem que fazer aquilo, e se ninguém fizer porque você está em outro mundo e você está deslocado, o que vai fazer com essa tecnologia? Ela está aí, mas por que tem que ser tudo agora tem que ser com isso, né? Será que a gente também não está só seguindo a ideia? Hoje eu estava ouvindo até um podcast falando sobre a questão do metaverso. E o que a gente também não está fazendo se a gente está só querendo ser metaverso, sabe? Assim, e como que a gente pode estar invadindo isso sem perder essa esfera que é a esfera de criação, né? E quando eu entro, a Marta, eu me coloco politicamente dentro desse caráter de saber poder e de saber invadir ali algo que não era para aquilo, mas que eu invado criando, sabe? Assim, meu posicionamento político dentro do digital é isso. E por isso que eu sempre junto a esfera pública com a esfera digital, porque eu não quero
aqui uma coisa. Eu não sou uma performance só digital. Para mim, eu tenho que estar na presença física, invadindo uma ilha e fazendo que as pessoas olhem essa ilha também pelo meu digital. Me interessa muito esse lugar da subversão, assim. Acho que é uma das coisas que me move. Eu queria saber se a Thaís Oliveira quer falar, ela levantou a mão. Só comentar rapidinho, Marta, que a fala da Mari... Oi, Mari! A fala da Mari me lembrou muito discussões recorrentes que a gente percebe ao longo da história da arte, sabe? A gente tem, por exemplo, toda uma discussão do uso da câmara escura. O que é o uso desse dispositivo câmara escura em relação a essa função do artista, assim. Aí tem o advento da fotografia, que discussões que o uso da fotografia gerou, assim, sobre o meio das artes. E aí vem a questão do digital e esses meios tecnológicos mais avançados, mas eu acho que o que acontece é que a discussão vai se replicando em relação a dispositivos diferentes conforme os dispositivos avançam, assim. Então, acho interessante também a gente lembrar desse aspecto qualquer avanço tecnológico ou qualquer avanço de dispositivos, exatamente, a pintura não morreu, assim, vai gerar um certo estranhamento justamente por ser algo novo, e isso, como o dispositivo ainda não está com um lugar fixo, nem bem estabelecido, nem bem definido dentro da nossa vivência. Mas a partir do momento que isso se decanta, as coisas vão seguindo e o papel da manualidade ainda segue, mesmo que tenham pessoas que começaram a se envolver com a fotografia, e aí, a partir do momento, a fotografia começa a querer replicar a pintura para se afirmar como arte. Então, essa é uma coisa que o professor Dionísio falou numa das matérias que eu tive com ele, que eu sou muito dessas, mas a manualidade... E aí, numa das discussões, ele falou, mas você não precisa colocar as coisas em choque, né? Uma coisa pode trabalhar em conjunto com a outra e elas vão seguindo muito naturalmente, muito tranquilamente, assim, não precisa vestir uma camisa só, pode trocar de camisas. Então, só deixando essa reflexão, assim, de que o avanço das tecnologias, o avanço dos meios vai meio que despertando uma questão e uma discussão que, na verdade, é bastante antiga, assim. Então, é importante a gente ter isso em mente também. E acho que comentando um pouco, assim, de fato, os NFTs, parece que você está entrando numa névoa. Na verdade, eu acho que eu mergulhei, assim, eu estou bem no fundo do mar agora, só não consigo ver muito bem, não, mas venho tentando aprender. Mas uma coisa que eu queria pontuar, né, tipo, principalmente a partir da fala da Thaís também, que a Mari falou, né, das novas tecnologias não serem para todos e tudo mais, que eu gosto de pensar, tipo, agora que o NFT está principalmente relacionado com arte, né? Mas a proposta é que no futuro, tipo, a escritura da sua casa seja um NFT, porque é algo que é muito mais fácil de se rastrear, vai estar online, fica na blockchain, que é um sistema que armazena dados, resiliente, seguro, né? E como a arte, ela está sempre muito próxima, né, a essas invenções tecnológicas, o surgimento desses dispositivos, né? Por exemplo, se a gente for pensar no começo do século XX, né, o cinema, que no final do século XIX, né, começo do século XX, que as primeiras pessoas que viram o filme lá dos irmãos Lumière no café em Paris, viram um trem vindo, aí abaixaram a cabeça com medo, né? E agora, meio que todo mundo tem um dispositivo à sua mão, no qual a gente vê imagens em movimento, né? Enquanto que isso já está tão usual para a gente em, tipo, 100 e poucos anos, né? E as tendências é que seja cada vez mais rápido, né? Essas passagens. Então, por isso que eu penso que é importante, né? A gente estar consciente e estar explorando também essas novas tecnologias. Obrigada, Cochino. Acho que o Caio quer falar. Caio levantou a mão. Na verdade, assim, metade do que eu ia falar, o Cochino falou agora, assim, né? Que na verdade eu ia provocar para ela falar, porque assim, eu acho assim que nos próximos tempos a pesquisa da Thaís nesse sentido
ela aponta muito para uma direção que realmente está descobrindo como que isso funciona, como que vai ser e tudo mais, mas acho que esbarra nessas questões de como fazer o que é arte nesses novos meios, né? E daí, assim, algumas provocações em geral, assim, não vou tentar terminar o mais rápido possível, porque eu mesmo estou já ultrapassando o tempo que eu falei que era para dar para a próxima mesa. A primeira delas, assim, é pro Renato, que falou assim, não, porque a questão do NFT e de uma escassez virtual, né, uma escassez que a princípio não era para existir, mas é criada. E eu fico pensando assim, ok, mas no capitalismo também, qual escassez que não é criada, né? Além da, ok, tem recursos, e, enfim, mas tudo tem uma certa escassez meio criada aí no meio, assim, né? A outra coisa que eu ia falar, aproveitar fazer já divulgação de um próximo evento que vai ter aí, que tem um grupo que é o Futures Brasília, né, que é justamente para discutir essas questões de futuro e tudo mais, e a palestra de abertura vai ser discutindo o metaverso, né, principalmente depois desse anúncio que teve aí do Facebook de criar um metaverso e tudo mais. Depois posso até ver de passar para vocês onde compartilha, mas assim, joga lá no Instagram, Futures Brasília, que é meio que uma organização internacional, assim, e daí vale a pena dar uma zoiada. Não, muitas coisas, muitas coisas. Mas, assim, eu acho que, assim, eu dei uma experimentada ali em NFT, eu acabei não ficando pelo campo, porque não é muito para mim, assim, mas eu fico impressionado de ficar acompanhando, assim, né? E eu acho que vale a pena dar uma olhada nesse movimento do Riquet Nunc. Porque, de fato, assim, ok, as outras têm um viés mais comercial. A Sotheby's mesmo estava comercializando NFTs, né? Então, assim, isso aponta para uma virada mercadológica que, para quem que se interessar por essa pesquisa, tá um campo aí nascente, né? Mas, assim, por exemplo, o Riquet Nunc, pelo que eu vi ele, assim, né, e daí falando de uma pessoa que tá ainda olhando a névoa, assim, né, em vez da Thaís que já mergulhou, já tá lá de cabeça, já tá nadando com as baleias, assim, assim, é uma comunidade, eles formaram meio que uma comunidade, e uma comunidade artística, programadora, tecnológica, sei lá, que daí eles ficam experimentando, testando as coisas, justamente essa questão, falaram, não, o custo para entrar, assim, comparado com as outras plataformas é super acessível, inclusive, assim, o que eu tive para experimentar foi a Thaís mesmo que me doou, assim, falou, toma 10 moedinhas aí, né? E foi o suficiente para eu dar uma experimentada, uma testada, para eu passar para outra pessoa, falar assim, tenta você aí também, assim, né? E daí eu acho que nesse sentido é uma comunidade que se permanece bem aberta e é interessante ver esse movimento no mundo digital, né? E daí fica essa provocação aí para quem quiser ir para os campos, procura a Coxino, que ela iniciou metade de Brasília. Assim, eu vejo metade de Brasília. Não, porque eu acabei de fazer um NFT, olha aqui, gente, não sei o que lá e tudo mais. Tudo cria da Thaís, assim, né? Mas é isso, eu finalizo para dar 2 minutos para a próxima vez. Muito bom, Caio. Alguém quer fazer alguma colocação? Eu queria. O Caio, então, tem uma economista, a Elinor Ostrom, que ela fala muito sobre isso. A pesquisa dela de vida toda foi sobre essa questão da escassez, né, da abundância, da escassez em modos econômicos. Aí eu acho que o problema é justamente esse. Assim, o capitalismo ele consegue converter tudo em cenários de escassez. Uma das coisas que ela fala é que o conhecimento ele não é um bem escasso, né? Ele é um bem que na verdade ele só cresce, porque uma vez que você adquire o conhecimento, ele potencialmente ele só se amplia, ele não acaba. E aí ela entende, inclusive, a arte como um bem de conhecimento, né? Então, o potencial da arte, ele teoricamente, ele não acaba, porque, enfim, várias camadas semânticas, né, que se dão a partir dessa outra forma de conhecer o mundo.
Então, o que eu chamo a atenção é isso, assim, quando eu falo que não precisava ser assim, é porque quando se cria uma tecnologia como a internet, né, lá no início, a gente sabe que ela não precisaria reproduzir os modelos de escassez que a gente vê. A escassez existe naturalmente, como a escassez de um rio, por exemplo, né, que pode acabar, entre outros recursos naturais. Então, é a estrutura capitalista que vai realmente criando cenários, né? Mesmo com bens que, teoricamente, não precisariam ser escassos. E aí, esse é o problema, assim, quando você falou que tá, mas o que é que no capitalismo não entra num cenário de escassez? De fato, assim, artificialmente muitas coisas entram em cenários de escassez porque a estrutura é assim, ela se valida a partir da exclusão. Só que a gente está vendo o que está acontecendo com o planeta, né, com essa ideia de que as coisas, com essa ideia de que o lucro sim pode não ser escasso, sabe? Então a gente cria, a gente está dentro desse sistema que visa o lucro, né? E para isso sacrifica os recursos naturais de uma forma muito muito intensa. Tem a palavra para isso, extensiva, eu acho.